Sakamoto Days e a engordada mortal, vídeo do Tsukurai, só bora então. Continuar a história do pai de família mais bolado dos animes. Pode Bora. entrar, Lloyd de Spy Family! Não é, né? Era o outro pai. Ah, pera, de novo. Sakamoto de Sakamoto Days. Inclusive, agora bateu uma curiosidade. Quem será que venceria num X1 honesto no seu auge? Lloyd ou o Sakamoto? Eu acho que Sakamoto ganha até hoje. Nem se fosse no auge, vai ganhar, Pra pô. todo mundo aí que faz power scaling de animes, faz um favor pra mim aí, mano. Tira o farelo de cheetos da mão e digita nos comentários pra mim ficar sabendo. Afinal, vocês são os estudados sobre isso. Enfim. Pô, mas por que todo mundo xinga só coisas de Power Scaling? Eu não entendo isso, não faz sentido na minha cabecinha. Vamos continuar da onde a gente tinha parado, que foi... Vixe, eu não sei não. Bom, bora ver então aqui. Sakamoto Days é o assassino que casou e engordou. Eu esqueci de essa primeira parte, então só bora. Sakamoto Days é um daqueles mangás que todo mundo fala sobre, mas eu Aproveita que é nunca vi curtinho. nada ou me interessei em ver. Mas recentemente eu vi um post no falecido Twitter falando sobre a animação de Sakamoto. Meu Deus, onde esse vídeo é antigo. Este vídeo é antigo. Fala-se no Twitter. Rapaz. muitas pessoas estavam decepcionadas com a animação, dizendo que ela estava bem fraca, enquanto outras pessoas estavam defendendo, dizendo que as pessoas estão muito mal acostumadas com os animes atuais, como Kimetsu no Yaiba, e que sim, a animação tá bem decente. Então, com isso tudo, eu vi alguns trailers pra ver como é que era a animação, e aí eu descobri que o protagonista desse anime é esse cara. Aí eu Gordão, cheguei numa foda. conclusão que é impossível esse anime ser ruim. O anime começa Concordo. com um cara todo tripado metendo bala em 15 caras sozinhos. E esse homem não é nada mais e nada menos que Sakamoto, o maior assassino do mundo. Mas até que um dia, enquanto ele fazia uma compra normal numa loja de conveniência, o homem acaba tendo a sua primeira derrota. E a coisa que derrotou Amor. ele foi o amor. Sim, o maior assassino do mundo se apaixonou por uma mulher que trabalha numa loja de conveniência. E tá errado? E tudo bem, eu não irei julgar ele. Quem nunca não se apaixonou pela tia da limpeza na escola quando tinha 9 anos de idade? Todo mundo, né, Aí galera? não. Todo mundo, né, galera? Rapaz, tá certo isso aqui. Eu sei que eu sou um pouco esquisito, mas nunca passei por isso, não. Não, me diz que fui só eu que me apaixonei pela tia da limpeza. É, E com isso, o homem acho que acabou foi se só tu. aposentando da sua vida de assassino, se casou e virou pai Rapaz, de que bochecha é meninos. essa? E esse anime eu acho que é a maior prova que casamento engorda. Porque o Sakamoto Óbvio. foi desse cara aqui pra esse outro cara aqui. Vamos ser sinceros, esse aqui é muito mais estiloso. Como é que a mesma pessoa consegue passar duas vibes totalmente diferentes? Tu vê esse cara aqui, tu já imagina uma edit de TikTok de um cara todo gostosinho das ideias. E aí tu vê esse outro cara aqui, tu já Aí imagina esse sim eu imagino a edita absurda. um sertanejo estralando de fundo enquanto esse cara conserta o cano da sua Também. casa. Mas agora, o Sakamoto é dono de um mercadinho de bairro junto da sua família. Mas mesmo ele largando a vida de assassino, ela ainda persegue ele. Pois seu antigo Óbvio. subordinado acaba indo atrás dele. E o nome dele é Shin Asakura, o telepata. E olha quem diria! Ele é telepata! Meu Deus. E com isso, ele tenta convencer o Sakamoto a voltar à vida de assassino, o que, obviamente, ele recusa. E por causa disso, o Asakura até questiona ele, o que ele faz com suas habilidades de assassino numa vida normal. E o cara, basicamente, virou o ajudante do bairro inteiro. Ele Foda. poda a árvore do vizinho, multiplica a bola de futebol para as crianças brincarem, e eu não sei Como é que eu... Oi? como ele fez isso. O cara é basicamente o Jesus, só que das bolas, e alimenta a Rapaz. Interessante. a filha dos outros no meio da rua. Isso eu não entendi muito bem, porque ela chegou assim nele. Ô, seu Sakamoto, a minha filhinha não quer comer as verduras. Minha filha, Só um assim? cara que não tem nada a ver com a sua filha sabe alimentar ela e você não! Eu acho que isso aqui É difícil ser mãe, pô. Já tentaste alimentar uma criança, Tsuki? Já tentou? Não tentou, é né? muito mais sobre você ser uma péssima mãe e não sobre ele ser um profissional em alimentar criança. Mas depois do Asakura já saber como vai a vida do Sakamoto, a gente descobre que ele foi mandado pra matar ele pelo seu chefe. Pois quem sai da vida de assassino é considerado um traidor. E mesmo ele relutando Ok. e pedindo pro seu chefe Justo. pra não matar ele, ele acaba sendo obrigado a fazer a missão. E é muito bom o fato que enquanto o chefe dele gritava com ele no telefone, ele simplesmente desligou na cara dele. E amigão, eu acho que desligar a ligação na cara do seu chefe é meio burrice. E ainda por cima que o cara é um assassino. Ainda mais quando ele é o chefe dos assassinos. Mas Exato. quando ele foi fazer sua missão, ele atirou direto no Sakamoto, que simplesmente rebateu o tiro com uma bala
lá! É, amigão, aqui lascou. E com isso, ele desmaiou a Sakura apenas com um chute. Que quando ele acordou, ele tinha sido acolhido por toda a família do Sakamoto, onde ali bateu arrependimento na hora do que ele tinha tentado fazer. Afinal, olha essa família, cara. Que muito coisa fofo. mais fofa do caralho, mano. Fofo. E é muito bom ver a diferença, como cada um ficou no casamento. Enquanto o Sakamoto simplesmente parece que comeu uma geladeira de 5 portas, a mulher dele manteve o shape até o fim. E eu já tô até achando que quem teve a criança não foi ela, mas sim o Sakamoto. Mas depois... Rapaz, faz sentido. Não tinha parado pra pensar. Depois disso, a Sakura foi até seu chefe falando que não ia matar mais ele e tentou fazer um acordo com ele. E qual acordo? Vai, Acordo confia. meu. O acordo dele dar sua vida para poupar a vida do Sakamoto, onde ele aceitou a proposta, só que tinha um ponto nisso. Que piada. Até parece que eu não vou matar ele. Morre logo de uma vez. Eu ouvi tudo. O desgraçado leu a minha mente. Meu Deus! Meu Deus, o telepata, meu Deus, já sai nova, pô, essa aí diferenciada. Tinha Sakura, o telepata, leria mentes? Como Meu é Deus, possível? E com isso ele novidade. acaba tendo que lutar contra todos sozinhos, mas por enquanto, porque o Sakamoto estava ouvindo tudo por uma escuta. Então assim, ele simplesmente saca um armamento completo escondido na sua loja. E de todas Como é que pode isso? as armas que ele tinha lá, a arma que ele pega pra salvar o garoto é um taser. 10 mil de aura. E assim ele salva o garoto de uma máfia inteira apenas usando um taser e um hashi. Rapaz, isso acho que... Isso funciona na vida real? Rapaz, tem que testar um dia. Tu pega a arma e vai me dar um tiro pra mim, pra ver se eu consigo pegar com o hashi? É o bichão mesmo. Se não der, não deu, infelizmente é isso. Eu fico com menos de um youtuber pra ver, mas pelo menos testamos. E é muito bom o fato que mesmo um cara apontando uma Glock pra ele, ele simplesmente sai correndo igual um muro na direção do cara. Mas com o fim do tiroteio, a Sakura diz que vai sair dessa vida de assassino. E aqui, o Sakamoto oferece um emprego pra ele no mercadinho. E com ele trabalhando Muito lá foda. agora, ele acaba sem querer falando perto da esposa do Sakamoto sobre a briga que aconteceu entre eles. E quando ela ouve isso, ela vai brava confrontar ele sobre ele ter voltado a trabalhar de assassino. E assim, ela faz a maior ameaça que um pai de família teme. Mas se desobedecer às regras da família é divórcio. Meu Deus, do E nada. aqui o homem já se tremeu inteiro só de pensar em pagar pensão. E depois os dois foram até um bairro chinês pra repor o estoque do mercadinho, onde enquanto eles andavam, acaba caindo em cima deles uma garota que tava fugindo de vários caras, onde lá ela começa do nada a lutar karatê contra Vixe, mais uma empregada. eles, até que um agarra ela pelas costas e outro simplesmente saca uma faca pra esfaquear a mulher no meio da rua. Então os dois acabam ajudando ela pra mulher não virar peneira, até que chega mais caras atrás delas e eles fogem. E aí, simplesmente como criminosos que jamais se criminariam na frente de todo mundo, eles começam a atirar no meio da rua. Esses definitivamente Como é? não são os criminosos mais discretos que eu já vi. E com isso Óbvio a gente que não. descobre do porquê estavam atrás dela. Mas também não pode ser, não. É anime, as coisas têm que ser explosiva, absurda, cinematográfica, genial. Não pode ser uma coisa simplesmente, eu vou pegar um soquinho. Pô, se for um soquinho bem feito, como o Sakamoto fez há pouco, aí é interessante. Mas soquinho do personagem normal vai ficar chato. Tem que usar uma arma, pelo menos, pra ter o interesse. Ela é filha de uma família de mafiosos que foi inteiramente morta por esse cara, que tava atrás dela porque ela carregava uma chave do tesouro da sua família. Então, já que simples figurantes não conseguiram pegar ela, ele mandou 2 assassinos profissionais, onde um Tá já bom. aparece simplesmente amassando a cara do Sakamoto. Onde levando em conta o Rapaz, tamanho da interessante. bochecha desse cara, eu acho que esse aqui foi o chute mais fofo da história dele. Mas logo em seguida, o Sakamoto volta revidando com uma bica na cabeça do cara, É, aí que acabou, destrói coitado. o terraço Meu Deus, coitado, dá pena. de um prédio inteiro. E você Eu pensei que eu tava exagerando, mas não. tá pensando, beleza, aqui o cara morreu. É impossível ele ter Não é. sobrevivido com esse chute. Não, ele tá tranquilaço ali. Nem Rapaz, nem fica com a cicatriz não, nem ser um ketchup, que parece é isso? que toraram a careca dele na laje do prédio. E ali o Sakamoto acaba defendendo muito a garota, onde ela questiona do porquê tudo isso. Afinal, os dois nem se conheciam. Então, a gente tem um flashback no Natal do Sakamoto e sua esposa, onde o cara tá no meio de um monte de gente com sangue na cara. Pô, como um cachorrinho aí, pô. Um cachorrinho, ser um ketchup aqui, normal, Fosse um acontece. ketchup, pra ele é mais um dia normal tá com sangue na cara. E ela fica bem Justo. brava quando vê ele com sangue na cara, porque ela sabia que ele tinha matado alguém. Então ela fala isso pra ele. A gente não pode ficar junto. Adeus!
simplesmente termina com o cara e desiste da vida. Mas ele acaba salvando ela. E lá, ela dá uma lição de... Pera, como é que eu salvo você? Eu vou cair em algum momento, ambos vão morrer ou... Rapaz, como é que isso funciona? Moral dizendo que assim como ele quis manter ela viva, tem outras pessoas que também querem manter outras pessoas vivas que importa pra ela. E por isso, ele não devia mais matar ninguém. Segura essa lacração, Sakamoto. E desde então, ele nunca mais matou ninguém. Então, voltando pros tempos atuais, ele acaba desmaiando um dos assassinos com uma panelada. E outro com uma fucking geladeira. Pra quem disse que não queria matar, tá matando legal. A mulher dele pediu pra ele não matar, mas não falou nada sobre deixar paralítico. Então, tá tranquilo. E depois eles foram até o tesouro da família da garota, onde... Se não tá na regra, vamos utilizar. Lá tem algo que cada chefe de cada geração da família deixou o que importava pra eles. E o pai dela simplesmente deixou pra ela uma bebida que ele queria beber com ela quando ela fizesse 18 anos. E é engraçado que toda a família deixou várias coisas picas. Armadura de ouro, tesouro, um ursinho pica. E o pai dela simplesmente toque, ó, breja. Mas agora ela estando protegida, o Sakamoto também oferece um emprego pra ela no mercadinho. E aqui... Meu Deus, imagina se meu pai tivesse essa ideia. Se dá muito ruim, porque quem sabe, eu tenho 21 anos, mas eu não bebo. Então, nunca bebi na minha vida. Esse dia dá muito ruim. O meu pai esperar 18 anos com uma bebidona foda pra caralho, pra eu chegar e dizer... Ixi, vai dar certo não. A gente acaba descobrindo o nome dela, que é Lu Xiaotang. E como vocês podem ver, o nome dela é chinês. Só que na dublagem brasileira, simplesmente meteram ela com um sotaque nordestino, sendo que ela é chinesa. Eu não posso usar as relíquias da minha família assim, né? Abestado. Mas após isso, a gente vê que tem uma organização que está atrás deles dois. E o motivo é porque tem uma recompensa de 1 bilhão de ienes na cabeça do Sakamoto. Mas, infelizmente, a gente só vai descobrir o que vai acontecer com isso no próximo episódio. Porque... E quem disse vai terminar agora, vamos continuar o próximo episódio agora. Mas gente, deixa o like, né? Por amor de Deus, deixa o like, comentário aqui, porque é importante ajudar mais o vídeo do Tsuki. E também, se puder fazer aqui, agradeço demais. É isso, bora com o próximo vídeo. Vamos lá, que esse aqui é mais longuinho. Com Sakamoto e seus novos funcionários descobrindo que a cabeça dele estava a prêmio pela bagatela de 1 bilhão de réis. Não era só o Sakamoto, não? Disso é de se imaginar que a partir de agora vão aparecer vários assassinos tentando matar o Sakamoto. Interessante. O que é literalmente o que acontece. Pois no episódio seguinte, logo de cara, a gente vê o Shin e a Lu discutindo porque a Lu simplesmente é a pior funcionária que eu já vi na face da Terra. E olha que o Daka trabalha pra mim, galera. Vamos lembrar que esse cara aqui é uma vergonha no trabalho. Rapaz, coitado. Ô, mulher. Rapaz, esse é o nível que eu tava esperando. Pô, mas parando pra pensar, ficar lá da breja. Rapaz, esse aí também faz um efeito forte. Tu colocou água sanitária no freezer? Sim, ué. Pra beber mais tarde. E enquanto eles estão discutindo sobre o péssimo trabalho dela, o Sakamoto aparece pra apaziguar as coisas. Até que, do nada, simplesmente entra outro Sakamoto na loja. E lá os dois começam a apontar a arma um pro outro. E aqui... Esse carinha aqui não foi muito inteligente, não. O Sakamoto na loja. E lá os dois... Se tu colocar a arma pra aqui, vemos que as outras duas pessoas estão aqui atrás. Então não tá mirando em ninguém. Porque se o tiro tá aqui, vai passar direto. Rapaz, isso aí não foi muito inteligente, não. Começa a apontar a arma um pro outro. E aqui a gente descobre que esse Sakamoto era um antigo parceiro dele, o Nagumo. Como é que o cara virou? Rapaz. Sim, esse cara se transformou no Sakamoto. E o motivo disso é que ele é um mestre dos disfarces. E eu... Pô, mas gente, pra se disfarçar, tem de ter o disfarce em si. Não é teletransporte, é disfarce. Então, sei lá, que coisa bizarra. Eu fui ler na Wiki e eu descobri que ele pode copiar a aparência de alguém instantaneamente. E não só a aparência, como a voz também. Ou seja, ele tem o poder perfeito pra aplicar golpes. Se ele chegar aqui no Brasil, o cara vira o novo urubu do Pix. Mas o Nagumo não foi matar o Sakamoto, mas sim avisar ele sobre a recompensa na cabeça dele e que vários assassinos vão atrás dele pra matar ele. E até chegou um na hora fantasiado de psicólogo e ameaçou matar o Nagumo com um cortador de... Não. Pizza. Esse negócio não funciona nem pra cortar a própria pizza. Imagina pra matar alguém. Eu odeio isso. E o pior disso é limpar isso. Porque essa parada aqui, não sei... E ameaçou matar o Nagumo com um
fica sujo aqui embaixo. Geralmente não mantém essa distância toda, não. Geralmente fica coladinho, uma distância aqui. Fica difícil de limpar. Sempre que tu tenta passar, fica sujo aqui embaixo, nesta parte de baixo aqui. Não dá para limpar, porque sempre que tu gira, a sujidade vai para a rodelinha aqui. Meu Deus, é desgraça para limpar isso. Não tem máquina de lavar, fica de graça toda suja, nojenta. Cortador de pizza. Esse negócio não funciona nem pra cortar a própria pizza. Não. Imagina pra matar alguém. Esse com certeza é o pior assassino que existe. Mas ele tinha colocado uma câmera na caixa da pizza, onde tem um monte de gente numa sala assistindo tudo que aconteceu. E essas pessoas são de um grupo de assassinos chamado de Don Decai. Mas o Sakamoto vê essa câmera e logo dá um recado pra ele. Lá pra Praça da Matriz, meia-noite. Eu vou com 38 e você vai com 38. Quando o sino da igreja bater meia-noite, aí sim, aí nós dois vamos nos desmantelar. E os assassinos chegam à conclusão de que a melhor forma de pegar o Sakamoto é numa situação que ele esteja mais vulnerável. Meu Deus! Saudade quando a Linda tava vivo do Duolingo. Coisas que o Sakamoto e seus funcionários já sabiam. Então eles não iam ficar dando... Ah, é verdade, é o Sushito. Desculpa pela fake news. Olha, desculpa. O único problema é que ele esqueceu que tinha marcado de ir num parque de diversão com a filha e a esposa dele. E assim, o Shin e a Lu vão junto pra proteger eles. E como é esperado, não demorou muito pra começar a aparecer os primeiros assassinos. E agora eu quero que vocês tirem uma dúvida. Quem vocês acham que vai dar mais trabalho pra eles? O cara com uma roupa de faxineiro ou um cara com cabelo todo estiloso e várias cicatrizes no corpo? Se você respondeu o cara com roupa de faxineiro, parabéns, amigão. Você é um idiota, porque obviamente o faxineiro não ia conseguir derrotar eles. Muito pelo contrário, o Sakamoto acabou com o cara em menos de 1 segundo. Mas... rapaz, ainda foi usado. O outro assassino consegue entrar na mesma montanha-russa que ele, sem que ninguém perceba ele. Porém, a Lu descobre que ele era o assassino com o poder do... Mas como é que esse cara não percebeu vendendo de pensamento? Esse cara tem o poder roubado e não usa também, de graça. Preconceito. Oxi. O cara de cabelo prateado tá bem suspeito. Dá pra saber que ele é treta só de bater o olho. Oxi. E quando o Shin descobre que ele era o assassino, ele simplesmente se solta da montanha-russa junto com o cara pra lutar com ele. E assim... fez o F? Rapaz, os dois ficam lá de... esse é um cenário de luta bem diferenciado. Nunca vi isso em local nenhum. Papinho, até que do nada o carrinho da montanha-russa acaba passando de novo. Não, que isso? A velocidade do cara. O carro ficou parado. Os dois ficam lá de papinho, até que do nada o carrinho da montanha-russa acaba... ela ficou parada e o cara tá se movendo, tipo... vum, vum. Não é que não, já começou a dar o pulo e tal, e o carro tava vindo a velocidade rápida, não. Simplesmente virou flash. Passando de novo, e pra desviar, o Shin acaba pulando. Só que aí foi que ele se ferrou, pois o assassino joga uma faca envenenada na perna dele. Vixe. Só nas kunai. Aqui já era pra tu, meu... rapaz, é o primeiro anime que eu vejo que kunai tá servindo pra alguma coisa. Bom, esse meu veneno ultra poderoso é capaz de matar 22 elefantes em 10 segundos. Mas eu posso até ter uma tromba gigante, mas não sou elefante não, de graça. Se fudeu, moleque. Porque eu não sou um elefante. Vista, né? Puta que pariu. Só que mesmo o Shin ficando com os olhos estralando e com muita dificuldade de enxergar, ele consegue se tacar da montanha-russa com cara de agora novo. Só que dessa vez mesmo. caindo num palco no meio de uma apresentação e roubando uma fantasia luta viajada da desgraça. de coelho. E ele faz isso porque o Sakamoto tava lá com a sua filha assistindo toda a apresentação. E assim, ele começa a dar as instruções pro Shin lutar, fazendo ele dar um cacete no cara, mesmo com a visão toda fodida. Só que mais importante do que simplesmente derrotar o assassino é que ele fez a filha do Sakamoto feliz. Mas sem descanso pros nossos CLTs. Porque a gente vê que... se eu fosse ver o anime, até acharia fofa essa criancinha aí, mas eu não vi, então eu não ligo pra essa criança. Só acho fofo quando tem desenvolvimento, essa criança só aparece aí pra ser figurante, então não ligo. Logo em seguida, tem agora uma dupla de assassinos querendo pegar eles. E eu acho muito bom que literalmente acontece isso aqui no anime. Aqui não é um bom lugar pra cometer assassinatos. Será? Vamos, pessoal. A casa mal assombrada. Essa aí é bom.
obviamente, os assassinos aproveitaram da situação pra pegar eles, sendo que um desses assassinos é o Boyd, e ele tinha um motivo mais pessoal pra ir atrás do Sakamoto, que é simplesmente porque quando eles eram jovens, ele era um cabaço e o Sakamoto não. E ele consegue emboscar o Sakamoto e separar ele da galera, que enquanto isso tava lutando contra a mulher, onde a Luz simplesmente acha que é uma ótima hora pra encher o cu de pinga. E aqui a gente descobre que ela é que nem o nosso mano Rock Lee, pois ela usa um estilo punho bêbado pra dar um cacete na mulher. Ok, interessante se quer ver um vídeo do Rock Lee vs Gaara, quer rever essa luta histórica, tem aqui no canal, cara de bacana, vimos de uma forma absurdamente diferente da luta original, mas recriando a luta original é bem diferente, recomendo bastante o vídeo. Porém, o Shin acaba sendo pego pelos capangas dela e amarrado numa mesa, onde essa mulher fala que se a cada 10 segundos a Lu não acertar um golpe nela, os seus capangas vão dar um outro poder pro Shin, o poder de se dividir no meio. Só que com uma pequena desvantagem, que ele não pode mais vai poder voltar ao normal. E a solução que a Lu acha pra esse problema é bem simples: beber ainda mais. E por mais que eu queira julgar essa decisão, eu não tenho muitos argumentos. Afinal, quando ela tava prestes a socar a mulher e parou o soco no meio do caminho, a mulher deu tudo a entender que ela tinha ficado pistola porque ela se segurou no meio da luta. Mas não, muito pelo contrário, ela na real gostou pra cacete e assim virou basicamente a melhor amiga da Lu. E é muito boa a reação dos capangas dela quando percebem que não vão mais poder partir o Shin no meio. Quer dizer que eu tô salvo? Mas após isso, a gente vai pra luta do Sakamoto, onde ao contrário do que a gente pensava, o Boyd começa a amassar o Sakamoto na porrada. E ele fala que nesse estado que o Sakamoto tá, ele não tem a menor chance de ganhar essa briga. E ele prova isso dando um soco que manda o Sakamoto voando pra parede. Mas é aqui, o cara tá fortinho, meus amigos, que a gente vê ele, o Sakamoto magro. E é muito engraçado que por algum motivo ele tá sem o bigodinho dele, sendo que ele tava com o bigode dele há um segundo atrás, não vai? Pô, o cara lançou um poderzão na boca dele, queimou, né? Olha aqui. Vê ele, o saco voando pra parede. Não, vamos olhar isso. Ele prova isso dando um soco que manda o Sakamoto. Queimou. Pô, faz sentido. Olha que tanto fogo saiu. Voando pra parede. Mas é aqui, meus amigos, que a gente vê ele, o Sakamoto magro. E é muito engraçado que por algum motivo ele tá sem o bigodinho dele, sendo que ele tava com o bigode dele há um segundo atrás. Não faz nem sentido ele perder o bigode. Já morreu? Tô decepcionado. Calma lá, moleque, tô quase, pera aí. Agora sim, fiz o bigodinho e meti um cagão pra perder o peso. E moleque, depois disso, o Sakamoto simplesmente manda o jab nele e faz os dois saírem voando diretamente pra roda gigante. E com essa simples surra que ele tomou, o Boyd aceita a derrota dele. Porém, não dá pra ganhar todas, pois quando o nosso homem tava comendo um pãozinho bem de boa falando sobre a recompensa dos assassinos, uma certa pessoa acaba ouvindo isso. A mulher do Sakamoto. Complicou. E como vocês devem lembrar, agora vai vir o Final Boss. Ela tinha mandado um papo que se ele se envolvesse com essa vida de assassino de novo... Complicado isso daí. Que é isso, editor? E como quem tem cu tem medo, o Sakamoto começa a explicar pra ela que ele não contou pra ela antes pra não deixar ela preocupada. E quando ela ouve isso, ela já mete o pau na mesa e fala que além de não matar ninguém... Até o cara que tava tentando matar o protagonista tá sendo esculachado, que é isso? A outra regra da família é nada de segredos. E assim, o nosso pai de família promete que vai resolver as coisas sem esconder nada pra ela. E depois disso, a primeira coisa que eles fazem é tentar descobrir onde é a sede do Dodenkai, pra assim descobrir quem colocou a cabeça do Sakamoto a prêmio e fazer essa pessoa cancelar a recompensa. E a forma que eles fazem isso é indo até uma locadora, onde todos os filmes são disfarces de informações sobre o mundo do crime. E lá, o Sakamoto mete a... Ô, louco, tava comer uma pipoquinha, não é só informação, não? A festa do Japa no meio do filme. Mas assim, eles se infiltram no prédio dos assassinos. Porém, quando eles chegam lá na sala principal, onde estariam eles, simplesmente tá todo mundo morto. Do nada, o anime calminho, de boa, clima leve, o prata nunca mata, depois de repente aparece isto. Estariam eles, simplesmente tá
todo mundo morto. E não só isso, pois o amigo do Sakamoto, o Nagumo, tá no meio disso. E isso aqui acontece. Então, todos os figurões da Dondekai, incluindo o chefe, foram mortos por mim. E Sakamoto, vai me desculpar, mas eu também vou ter que te matar. Oxi! Do nada! Acabou assim! Que isso? O anime mudou totalmente o tom. Pois é, rapaziada. Infelizmente, o Shin morre que nem merda. Não, porque a faca era de brinquedo. E depois disso, o Nagumo diz que tinha um assunto a tratar com a Dondenkai. Mas aí, quando ele chegou na sala, geral já tava escolhendo o número da camisa que ia jogar no timão. E quando o Sakamoto pergunta qual assunto era esse, ele diz que ultimamente estava morrendo muitos assassinos, mais do que o normal. E que todas essas mortes começaram a acontecer logo após a recompensa que colocaram na cabeça do Sakamoto. E pra finalizar, a gente também descobre... É o Sakamoto que tá acabando com eles? Não, o Sakamoto não mata, então por que eles estão morrendo? Descobre que o Nagumo trabalha numa agência chamada Order, que é basicamente uma linha de elite de assassinos, que mantém o mundo dos assassinos em equilíbrio. Que também que o Sakamoto foi desse grupo. Mas bom, depois disso tudo, a galera volta pra loja e segue sua vida normalmente. Isso se você considerar normal, a cada 5 minutos aparecer um assassino pra te matar. E por conta disso, eles começaram a pensar em reformar a loja, onde pra arranjar o dinheiro pra fazer isso, o Shin dá a ideia deles irem pra um campeonato de paintball, que vai ter maneiro, justo. O protagonista tem o hack automático pra quem ganhar. Só que pra... Pô, como é que a cara tem dinheiro pra paintball? Variar, aparece mais um assassino. Mas esse tem uma pequena diferença, que ele compartilha o QI com uma porta. Pois quando ele chega falando que tava procurando o Sakamoto, ele fala simplesmente: putz, meu rei, não faço a menor ideia de quem seja esse cara. E assim o moleque simplesmente aceita isso e vai embora. Poxa, Algum depois do anime acabar, ficou desempregado que o Togashi não faz mais mangá, teve que fazer aqui um freelancer, porra. Antes dele ir embora, ele dá aquela mendigada nervosa pra ganhar um pouco de comida. Porque além de burro, ele ainda é pobre. Rapaz... complicado. E tô falando, o Go não tem mais comida, o Togashi não faz anime pra ganhar dinheiro, pô. Ela é protagonista, ela gastou milhares e milhares, não ganhou mais, não tem mais anime pra protagonizar, ninguém mais contrata ele. Olha como é que tá o cara agora, todo depressivo, chateado, teve que fazer tatuagem aqui pra ganhar um dinheirinho. Me dê pra mim. Que isso aqui não é uma tatuagem qualquer, isso aqui é um AD de uma empresa que ela teve que fazer tatuagem pra receber dinheiro. Bota um prato de comida, bota um prato, mano. Bota um prato de comida. Não, como assim? Como assim? Você vai me negar um prato de comida, velho? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida. E bom, justamente por ser um pobre fudido como ele é, ele acaba decidindo participar do campeonato também. Só que óbvio que o imbecil não ia ter lido as regras, que dizia bem especificamente que precisava ter pelo menos 2 pessoas pra participar. E assim, mais uma vez, ele já começa a mendigar pro Sakamoto e pro Shin de novo pra entrar no time deles. O que, apesar deles aceitarem por dó, eles já pensam na hora que o cara só vai atrasar eles. Até que, do nada, o moleque faz isso aqui. Sou foda! Caramba, o cara é bom mesmo. Vendo isso, o Sakamoto e o Shin também começam o seu massacre family friendly. E tudo corria muito bem, até que a porra da Lubebaça chama o Sakamoto pelo nome completo. Onde o moleque, escutando isso, usa os 2 neurônios que ele tinha e percebe que ele foi enganado. E assim ele já saca sua arma de verdade e dá um tiro de raspão na mão do Sakamoto. Porém, dando a chance deles fugirem. Só que tem uma coisa sobre esse cara, que além de ele ser um sniper, ele usa balas que ricocheteiam. E pra piorar, ele tava muito longe do Shin pra ele usar sua telepatia pra encontrar ele. E assim o moleque começa a atirar neles enquanto eles fogem pelo bairro inteiro. E mesmo atirando neles, ele começa a se pagar de vítima pra todo mundo, falando com eles pelo fone de ouvido que vai matar o Sakamoto pra provar que ele era um assassino foda, pois ele tinha sido demitido do seu emprego por não saber fazer mais nada além de usar a sua sniper. E tipo, o moleque ainda tá Então vira caçador, ué. Se tu tens uma habilidade que é matar, tu vai usar isso de uma forma legal, né, pô? Reclamando que vai fazer ilegalidade aí não. Foi demitido. É basicamente a mesma coisa que você querer ser youtuber e só saber fazer videozinho de animezinho. Complicado isso daí, né, Tsuki? Complicado. Mas o Shin, ouvindo isso, ele já manda o discurso no jutsu pra ele. Além do mais, o que os outros pensam ou deixam de pensar a seu respeito não tem importância. É que o único que tem que acreditar na própria força é você!
Rapaz, esse cara aí ficou surdo. E o Shin deu esse grito de propósito pra assustar o moleque. E assim fazer os pensamentos deles ficarem mais fáceis de ser detectados. E com isso, o Sakamoto chega destruindo o rifle dele com uma fucking pedra. É o Sakamoto, né? E depois disso, eles acabam ganhando o campeonato. Onde na hora de entregar parte do prêmio do moleque, eles deram tipo 10 centavos pra ele. Já que o imbecil tinha destruído o bairro todo com os tiros de ricochete dele. Não é possível isso, não. Mas assim, voltando pra loja... Os caras fizeram um maior trabalhão, quase foram assassinados e ainda não receberam nada por isso. Já a Lu e o Shin já estão brigando de novo. Onde, apesar do motivo da briga iniciar por um motivo bobo, no caso da Lu ficar usando o avental do Shin em vez de usar o avental dela, ela consegue jogar na cara do moleque que não consegue se sentir tranquila perto dele, porque ele fica lendo a mente de todo mundo. E ainda diz que o poder dele é poder de pervertido. E eu acho extremamente justo, é inegável isso. Mas assim, ele ouvindo isso, ele sai da loja na maior bad vibes do mundo. E bom, eu não sei se vocês acreditam em karma, mas logo depois do Shin sair, aparece os Among Us sequestrando ela. Foda. E ele sequestrar... Boa representatividade. A Among Us já é uma espécie que não tem sido com muita representatividade. Depois que o Among Us baixou o hype, todo mundo esqueceu dessa espécie. Essa representatividade tem de acontecer nos animes, concordo. Com ela, porque ela tava usando o avental dele. E quem diria que alguém tava certo na discussão, né? Mas, mano, eu também acho muito bom que enquanto os caras estavam levando no carro ela, eles estavam basicamente tendo esse diálogo. Ô, mano, eu fiquei meio sem graça de falar pra tu na hora, tá ligado? Mas, tipo, eu acho que tu pegou a pessoa errada. Deixa eu ver aqui, pera. Aqui na foto ele tem cabelo loiro. Aqui o cabelo é rosa. Deixa eu ver outra coisa aqui, peraí. Aqui na foto é um homem, beleza? E aqui é um homem, só tem um puxinho. Claramente pode ser homem. Puta que pariu, Joãozinho. Peguei a pessoa errada, viado. Mas mesmo descobrindo que eles pegaram a pessoa errada, eles decidem levar ela de qualquer jeito. E assim meteram o migué que ela era ele. Mas até aí... O cara faz trabalho errado e vai enganar o chefe. Tá certo. Tudo bem, porque aparece o Sakamoto e o Shin verdadeiro. Eu ia criticar, mas eu não percebi que eu faço isso com vocês. Eu faço todo o trabalho todo errado, faço o react todo esculachado, todo horrível. E vocês gostam, então nem foi trabalho ruim mesmo. Salvar a Lu. Onde o Shin pula no teto do carro e um dos Among Us sobe também pra tirar um X1 lendário contra ele. Mas é aqui que eu tenho que dar uma triste notícia pra vocês, porque os Among Us não são Among Us de verdade. Pô, quando eu elogiei a representatividade dos Among Us, sendo finalmente... acontece isso. É humano. Com pintinha. Por amor de Deus. E bom, pra quem tava esperando uma luta épica... Mas eu tava realmente achando estranho. Todo mundo tava com cor branca. Isso não dá no Among Us, não. Realmente tava achando estranho. Mas não quis falar nada. Não quis deixar esse furo do roteiro passar. Porque, pô... é uma representatividade bacana. Pô, o Among Us precisa muito disso. E não tá acontecendo. Eu sinto informar que o cara só fica invisível. E assim ele tá com o Shin pra fora do caminhão e fura o tanque da moto do Sakamoto, fazendo os dois ficarem pra trás. Mas o Shin já sabia exatamente pra onde eles iam, pois ele explica que aqueles caras são de um lugar chamado Labo, que é uma instituição... Pô... Absolute Cinema. E isto aqui marcou a minha infância e de qualquer pessoa que tem infância. Se tu não sabe o que é isto aqui, tu não tem infância, tu não tem conhecimento, tu és analfabeto e só não sabes disso ainda. De pesquisa ilegal. E também o lugar onde ele cresceu. E o lugar onde essa instituição fica é debaixo de um museu. Onde que é meio óbvio que pra entrar, o Sakamoto ia ter que lutar contra um fudendo dinossauro. Mas bom, depois de dar um cacete no T-Rex, eles conseguem entrar na Labo. Onde, falando com cientistas, eles descobrem que o antigo chefe de lá tá preso. E que o lugar foi tomado por... Poxa, agora tem viado vivo? Que isso? Lá ele. Um grupo de assassinos, onde o chefe deles é ninguém mais e ninguém menos que um viado. E que nesse grupo também existem assassinos responsáveis por cada andar na Labo. Coisa que o Sakamoto e o Shin... Pô, mas pra quem derrotou um dinossauro, um viado não é tão... é boa. Eu tô errado? Se bem que esse tá vivo, o outro dinossauro tava morto. Mas se ele tava andando, tava vivo. Enfim, eu não vi. Nem precisam procurar muito por eles, pois o primeiro deles já aparece na mesma hora e mete uma vacina contra tétano no pescoço. Complicado isso daí.
Se tiver aí uma doença transmissível, é complicado. Pescoço do Shin. E basicamente, esse é o poder desse cara. Vacinação. Assassino sim, negacionista nunca. Só que essas vacinas dele causam uns efeitos estranhos nas pessoas. Por exemplo... Vixe, eu falei. Isso aí não é coisa boa, não. É um dos meus maiores medos possíveis. Aí passava seringada, pá. Tu tem doença, não é incurável e é isso aí, tu vai morrer. Essa que ele colocou no Shin faz ele falar que nós somos muito sensíveis, nós estamos todos dispostos, e só uma pessoa vir aqui no lugar certo que nós morra. De trás pra frente. Então o moleque fica basicamente o episódio inteiro assim. Como é a história, eu não entendi nada. Vamos voltar aqui um pouquinho que eu não entendi. Nunca. Só que essas vacinas dele causam uns efeitos estranhos nas pessoas. Por exemplo, essa que ele colocou no Shin faz ele falar de trás pra frente. Então o moleque fica basicamente o episódio inteiro assim. E pra piorar também, ele consegue dar uma picada no Sakamoto. O que faz ele não saber mais diferenciar entre os amigos dele e os inimigos. Então, quando ele tentava bater no cara, ele acabava batendo no Shin. Só que aí, descobrindo isso, o Sakamoto só tenta bater no Shin e dá um botadão nele. Mas, infelizmente, as coisas não são tão simples assim, porque pra ele mesmo, o cara usa a agulha da bomba. Orando também. Blindão, blindão. E durante a luta inteira, esse maluco ficava falando que o poder do Shin era inútil contra ele. Então, pra calar a boca dele, o Shin fica na frente do maluco, enquanto o Sakamoto fica pensando quais golpes ele ia dar, dando tempo do Shin desviar, e assim eles trituram o cara na porrada. Mas enquanto isso, a luta tava presa com o antigo nada, mas achei maneiro. Chefe do lugar, onde a gente descobre que foi ele que deu o poder pro Shin, e que ele foi basicamente um pai pra ele. E também que depois de ganhar o poder, ele começa a ser evitado pelo cientista, porque ele simplesmente lia os pensamentos de todo mundo e falava em voz alta. Complicado. Cara, a tiazinha acabou de peidar disfarçada para ninguém ouvir. Poxa, não fiz isso não. Ih, bem que eu tava sentindo um cheirinho estranho. E o careca tá pensando em... Ué, ô chefe, o que é esse tal de sexo? E quando ele viu... Coitado, já isso aí entrou sempre mais pra vida. E o Shin arrumando problema por causa do seu poder, o chefe começou a achar que o poder não valia a pena. E assim, ele queria curar o Shin daquilo. E enquanto isso, o Shin, por outro lado, só queria provar que o poder era bom sim. Pois ele tinha visto o quanto o chefe tinha se dedicado naquela pesquisa. Então, quando o cara fala pro Shin que ele ia tentar curar ele, o moleque só ficou pistolaço e fugiu pra nunca mais voltar. E é justamente por isso que o Shin ficou tão sentido quando a Lu falou mal do seu poder. Mas depois disso... Ok, interessante. O anime tá com camada. O cara legal. fala que tinha como ter se soltado o tempo todo. Ele só não quis. Mas agora ele tinha um bom motivo, que era ver o Shin de novo. E também, além disso tudo, a gente vê que além do Sakamoto... Então tu decidiu ficar preso porque tu cria. Rapaz, isso aí é diferenciado. Tinha mais 2 assassinos que tinham acabado de entrar nesse prédio. E estavam já lutando contra o cabeça de viado. E esses 2 assassinos são da Order. Só que... Opa! Que ordem? Enquanto isso tudo rolava, o Sakamoto e o Shin estavam correndo pelo laboratório tentando achar a Lu. Até que do nada o chão abre fazendo o Sakamoto cair, mas conseguindo dar uma bica no Shin antes pra ele poder continuar. E onde o Sakamoto caiu, você me pergunta? Literalmente em cima do viado. Onde os caras parece que esquecem que estavam enfrentando o... Pera, esse é o viado? Rapaz, o teu design era melhor antes. Líder do grupo de assassinos e começa a trocar mó papo. Afinal, os caras eram antigos colegas de trabalho. Oi, e aí, Sakamoto? Quanto tempo, mano? Fiquei sabendo que tu pediu as contas da firma. Pois é, né? Mas e aí, mano? Por que nós não marca de dar um rolezinho que nem nas antigas, tá ligado? Sair aí, matar umas 55 pessoas. Pô, aí não. Vai dar não. Minha mulher não deixa. Mas sem tempo pra conversas, porque o maluco levanta e começa a transformar o corpo dele inteiro em armas. E assim ele acaba falando que o Sakamoto foi a única pessoa que conseguiu tocar naquela pessoa. E que por isso ele tem que dar um pau nele e levar ele direto pra ela. E enquanto isso, o nosso mano Shin acaba topando com o moleque invisível de novo. Ou seja, é hora dos X1s. Pois na hora que o Sakamoto chega, os amigos dele simplesmente metem um "Tamo junto, leque, depois nós se fala". E pra começar... Ué, esse cara aí foi aí... Fez nada e tá voltando. Vamos falar do X1 do Shin, onde o moleque é esfaqueado em 10 segundos de luta. Porém, ele se aproveita disso pra... Pensei que era no braço, mas aqui é complicado. Com a mão com sangue no moleque, facilitando pra saber onde ele tá. Só que... E
aí, tu não consegue mais se mexer, tu faz uma facada, meu irmão. Tá Pra nossa surpresa, ele não tinha feito aquilo pra ele mesmo ver o cara, mas sim porque o Heisuke tava lá também e desce logo uma bala nele. Só que mesmo o cara tomando um tiro em cheio e o Heisuke descarregando o pente nele, o cara aproveita da destruição dos tiros pra se esconder e jogar um cano invisível no Heisuke, onde assim ele revela que aquele poder não era dele, mas sim a roupa, que ele acabou enrolando ela no cano pra pegar ele de surpresa, onde pra ele finalizar o Heisuke, o cara ainda vai lá e dá mais uma facada nele. Porém, Vixe, agora acabou. Todo fudido, o Heisuke ainda faz isso. Aê, moleque, tu tem que ser muito burro pra virar as costas pra um sniper de elite que nem eu. Realmente. Caralho. Conseguiu errar. Que desgraçado. Pô, agora eu entendi porque que o Togashi parou. Porque que tu aposentou, Gon. Porra, olha o que tu faz quando tu tenta fazer alguma coisa. Tu tem que aprender que tu usa vara de pesca, não é essa coisa de arma, não. Eu acho que eu errei. Acha? Ai, morri. Mas ele não errou esse tiro, pois na verdade ele tava mirando no sistema de incêndio pra fazer a água mostrar exatamente onde o moleque tava e dando a oportunidade perfeita pro Shin finalizar ele. E assim a gente... Não tinha levado uma golpezinho não, pouca coisa, nem ficou vertendo sangue para tudo por conta da... Volta pro Sakamoto, onde a gente descobre que esse cara todo esquisito é basicamente imortal. Afinal, não importava o que o Sakamoto fazia, ele sempre levantava como se não fosse nada. Mas também, o Sakamoto não quer matá-lo porque é contra a família. E eu quero acabar com esse cara. Então vamos espancar até eu ficar cansado. Parece bem, parece tranquilo. Até pode ser imortal, mas vai sentido. Sakamoto vendo isso, chega na conclusão que, se ele é imortal, então não tem risco de eu matar ele. E depois de perceber isso, o cara se joga com ele na frente de um metrô. E pra melhorar ainda mais, ele aparece de novo. O Sakamoto magro. Onde o moleque, percebendo que ele agora tá poucas ideias, ele desiste de levar o Sakamoto pra aquela pessoa. E só tenta se livrar dele jogando ele pra fora do metrô. E é assim que rola uma das cenas mais engraçadas desse anime. Achei que eu fosse morrer, hein? Mas tá de boa. Se aquele Sakamoto fosse bom mesmo, ele sobrevivia ao atropelamento de um trem e voltava pra cá pra me buscar. Não! Tá de sacanagem. Eu me caguei. O moleque vendo isso, ele simplesmente entra em desespero e começa a atacar os passageiros do metrô no Sakamoto. É que não é refém não, é só atacar mesmo. Enquanto mandava ele se afastar. Enquanto isso, o Sakamoto catava todo mundo e colocava sentadinho com cuidado. E quando ele chega... Ainda tem uma bebida. Fofo demais, não tem perto como. do cara, ele mete um bicudão pra dar um fim na luta. Porém, durante essa luta toda, esse cara falou pro Sakamoto que por precaução, ele já tinha instalado um sistema de autodestruição no laboratório e que o lugar todo ia desabar em 10 minutos. Onde até que seria de boa pro Shin e a Lu fugirem. Mas eles queriam tirar todo mundo de lá antes. E é aqui que rola o reencontro emocionante do Shin. Tanto com a Lu, que pede desculpas pra ele por ter falado do seu poder, quanto com o chefe. Porém, antes de ele falar coisas fofinhas um pro outro, eles têm que dar um jeito de não morrer. Não vai morrer? Saber onde exatamente onde eles estão. Só que enquanto o Shin tava correndo pra salvar mais pessoas, desenvolvimento de personagem, ele topa com uma pessoa específica. E isso acontece. Oxi. Viu isso aí, leque? É o que vai acontecer se tu pescar o cu. Eita caralho. E bom, esse cara é a tal pessoa que o cabeça de viado falava. Além de ser também o responsável pela morte dos assassinos recentemente. E o que ele fez aí foi só mandar o Shin mandar um salve pro Sakamoto. Mas bom, depois disso, a gente vê que eles conseguem tirar todo mundo do laboratório. Onde os mesmos cientistas que antes se afastaram do Shin pelo poder dele, agora estavam agradecendo por ele ter salvo a vida de todo mundo. Eu consegui provar que o poder que o chefe me deu era útil. Agora tá todo mundo me elogiando e me agradecendo. Tirando o careca, ele ainda tá pensando em sexo. E assim, após a gente finalizar o arco do Shin, a gente vê eles batendo um rango em uma lanchonete, até aparecer do nada um parente da Lu, dizendo que tava ali pra levar ela de volta pra casa, pois depois da morte dos pais dela, a máfia estava sem um líder. E além disso, a Lu ainda fala que esse cara é gamado nela desde que eles eram novos. E tipo assim... Pera, esse é um cara? Sim, mano. Ela é a tua parente, porra!
incesto. Mas é óbvio que o Sakamoto e o Shin não iam deixar ele levar ela. Então ele propõe uma forma de decidir quem vai ficar com a Lu. E essa forma é nada mais e nada menos que o tigrinho. Pois os caras vão literalmente jogar num cassino, onde Patsy, ela volta sendo a rainha da máfia. Rapaz, esse anime tem uma criatividade que... Caramba! Quem tivesse mais fichas no final venceria. Só que é aí que tem um problema, pois a Lu fala pra eles que aquele cara nunca foi muito forte fisicamente, mas sempre foi o John Cérebros. E que só por conta disso que ele conseguiu um cargo muito alto na máfia. E como se isso não bastasse, nenhum dos três sabia as regras básicas de jogar num cassino. Só que os nossos CLTs dão aquele jeitinho com o Shin usando sua telepatia e o Sakamoto a sua força pra roubar nos jogos. E quando chega a hora deles contarem as fichas, o vencedor é ninguém, pois eles tinham empatado o jogo. E por isso o parente incestuoso da Lu sugere um jogo de cartas pro desempate. O problema é que quando só tava sobrando o Sakamoto e ele na última jogada e o Sakamoto ia ganhar, os capanga do moleque aparece falando que eles eram da máfia e que se eles queriam alguma coisa, eles iam pegar a força. E também eles falam que eles estavam cansados do jeito desse moleque resolver as coisas na máfia. E por isso que estão traindo ele. Então, pra escapar dessa situação, o moleque faz isso. Aí, rapaziada, é o seguinte: quem atirar em mim é gay. Filha da porra! Rapaz! Argumento bom da porra? Não, mas não é argumento bom pra ele. É argumento bom pra mim. Caiu, eu dava tiro mesmo. Tá, usou a técnica secreta. E com isso, o Sakamoto consegue usar uma brecha pra solar geral. E assim, eles saem como vencedor e o moleque desiste de levar a Lu. Mas outro detalhe dessa disputa que eles tinham feito é que caso eles perdessem, eles entregavam a Lu. E caso eles ganhassem, o moleque ia dar informação sobre quem tinha colocado a cabeça deles de recompensa. Onde ele diz quem colocou a recompensa na cabeça dele. Pera, também virou empregado? E foi justamente aquele cara que fez quase o Shin se cagar. E ele também disse que esse cara tinha acabado de matar mais de 4 condenados. Pô, como é que uma lojinha tão pequena já tá comprando 4 pessoas pra trabalhar? Não dá pra isso. Como é que o Prata vai se sustentar? A morte que eram muito perigosos. Só que aí que tá o pulo do gato, porque na verdade ele só forjou a morte desses criminosos. E que agora eles já estavam no Japão indo atrás do Sakamoto e da sua turma. E é assim que eu finalizo o episódio 11 de Sakamoto. E junto com ele, é assim que esse vídeo acaba chegando no seu fim. E pois é, amigos, essa temporada foi dividida em 2 partes. Já virou meio que mania dos animes começar a dividir os animes na metade. Mas eu não vou mentir que eu prefiro assim, porque pelo menos pra ganhar mais dinheiro, justo. Preserva a qualidade do anime. Só que caso vocês queiram ver mais... Não sei não, todo mundo tava criticando o anime, agora vai preservar a qualidade do anime? Comenta aí, a qualidade do anime foi preservada ou não? Se quer ver o último vídeo do Tsuki, tem aqui, ótimo vídeo, achei bacana, achei legal, e é isso, valeu, foi, tchau, tchau.